E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast. Eu sou o Lucas Bianchini, estou aqui com Márcia Bastos, minha sócia e co-host do podcast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Pessoal, hoje é um episódio especial. Primeiro, porque é o último episódio dessa segunda temporada. Passou muito rápido, foi uma temporada incrível, assim, né? Olha, a gente olhando para trás, ver como que a gente conseguiu reunir um pessoal incrível aqui para trocar aprendizado, experiência, foi incrível. Mas fiquem tranquilos, a terceira temporada já está sendo preparada, logo logo tem novidades, vai ter uma nova temporada agora bem diferente, com um novo formato, novo local, então aguardem porque vai ser bem especial. Pra gente fechar essa temporada... Fechar com chave de ouro, né, Lucas? Exatamente, a gente quis deixar aqui um tema que vem realmente transformando o mundo do RH já há alguns anos. É uma área que veio crescendo muito e uma empresa que representa, quase que lidera essa transformação aí quando a gente fala desse mercado. Então nós vamos falar sobre insights de uma HR Tech em oferecimento especial da Solids. E para isso a gente trouxe aqui a Távera Magalhães. A Távera é CHRO da Solids, é responsável por vários times ligados a RH dentro da Solids. Ela é mestre em administração, com ênfase em marketing, é professora universitária, pós-graduada em gestão de pessoas e orientação de carreiras. Seja muito bem-vinda, Távera. Obrigada, gente. Só faltou colocar que eu sou mãe do Henrique também, que vai fazer 9 anos. Que beleza! Que máximo. E Távera, você tá falando de BH, convite. não é isso? Estou aqui em Belo Horizonte, estou em BH, terra do pão de queijo. Delícia, gente. Esse lugar é incrível. A gente já queria começar falando, Távera, um pouco da sua carreira, assim. A gente sempre gosta de ouvir as histórias por trás dos profissionais. Isso conecta muito mais quando a gente começa a se aprofundar no tema. Então, de forma resumida, assim, conta um pouco o que a Távera passou de experiência ao longo da vida, como é que você chegou no RH, como é que você chegou na Solids. Nossa, a carreira minha é bem extensa aí, de 22 anos, Lucas e Márcia. Tenho 22 anos, eu brinco que eu tenho 23 de idade e 22 de carreira. Eu já passei por diversas áreas de RH, né? Eu tenho esse tempo todo de RH. Eu comecei em RH desde a época de estágio, então eu falo que eu fiz uma trajetória em RH. Eu vivi o que na minha época, que hoje é muito diferente para a galera, de aplicação de teste psicológico chamado PMK, para passar no processo seletivo, não, para tirar carteira de motorista. Uau, eu me lembro disso também. Ele é todo cotado na mão. Então eu sou daquela época, Lucas, que talvez não foi a sua época, mas é da máquina de escrever, que a gente tinha que fazer 150 toques por minuto para tirar aí o diploma de datilografia. Sou da época que começou ali o ponto não é a folha, né? A folha de pessoal em DOS. Então eu passei por algumas coisas bem divertidas nessa geração X, que é completamente diferente da geração atual. Legal. E tem uma trajetória bem interessante aí de viver RH, que estava começando, né? Que tinha uma visão muito de departamento pessoal e que era zero estratégico. Você foi trilhando a sua carreira até desembarcar na Solids. E há quanto tempo você tá aí? Eu desembarquei na Solids em fevereiro. Tô assim, que maneiro! Tô vivendo minha lua de mel, melhor momento da minha carreira aqui, vivendo o que eu gosto e que eu acredito, que é a gestão de RH. Que legal. E a gente sempre, como é um podcast de RH, a gente tem que fazer dinâmica, né, Távera? Não tem jeito, porque a RH gosta de interação. Então a gente já queria começar com uma dinâmica de quebra-gelo. E eu queria que você escolhesse Bora um lá. número de 1 a 50. 24. 24. Aí eu vou te fazer uma pergunta e aí você fica à vontade para responder como você quiser. Como você descreveria o seu estilo de comunicação em 3 palavras? Direta, transparente e informal. Que interessante. Combina E com a você- gente, Lucas. Combina com a gente, exato. E acho que são 3 palavras que, inclusive, tem muito a ver com essa transformação do RH que a gente tem visto aí nos últimos tempos, né?
a comunicação é um problema de quase todas as empresas que a gente entra. É impressionante, né, Távora? Toda empresa que a gente entra ali para prestar uma consultoria, a gente faz um diagnóstico. Comunicação é o top 1, normalmente, assim, de problemas, né? Seja a equipe reclamando da comunicação da empresa, seja a liderança não conseguindo ter diálogo com as outras lideranças. Então, é sempre um problema. E eu já queria começar a pergunta com relação a isso, assim. Como que hoje eu vejo que a Solid tem um trabalho muito forte de comunicar o que ela faz para o mundo, né? Eventos, muita parte educacional, assim, bem grande, né? Bem estruturada. Por que a Solids decidiu ir por esse caminho educacional de conquistar empresas e ensinar como é um RH estratégico? E por que ela seguiu essa trajetória? Boa, Lucas. Na hora que a gente fala de comunicação, a gente fala que também o maior problema de RH é a comunicação. E das lideranças, porque a liderança que não se comunica, ela não vai ter sucesso de resultado e a organização não vai ter sucesso. E a Solids percebeu, a Solids ali muito focada para as PMEs, que são as pequenas e médias empresas, percebeu o quanto o RH estava distante de um RH estratégico. Então, ela comunica e ela trabalha muito com esse processo educacional, porque a gente sabe o quanto que a gente pode contribuir para as empresas de trazer um RH estratégico e que dê resultado efetivo para o negócio, porque a gente sabe que no final do dia, gente, são as pessoas que vão fazer. Então, por mais que a gente está falando de toda a automatização e estamos nessa direção, a automatização ela é feita por humanos. E a gente precisa colocar as máquinas para trabalhar ao nosso favor. Então, a gente precisa de tirar, Lucas e Márcia, né, toda essa carga operacional, de rotina que até então era feita, e eu vivi isso muito, tá, gente, nessa caminhada minha aí, desses 22 anos, pelos RHs, que eles não tinham tempo para ter um pensamento estratégico, um pensamento pro negócio, um pensamento business que a gente fala hoje, né? E trazer para ele números, dados, que ele possa tomar uma decisão mais assertiva, mais rápida, e que ele realmente possa impactar na produtividade, no resultado do negócio. Então, a Solids comunica que a gente tem uma ferramenta que é acessível e que tem tudo num só lugar, que é a jornada desde o candidato, quando ele se aplica no processo seletivo, é o funil de que eu já fiz isso muito na mão, tá, gente? Provavelmente tem gente aí que fez também. Pois que é. Olhar currículo por currículo e ver se tem perfil. E a gente não tá mais nesse time. Tempo é dinheiro, né, gente? E tempo investido em rotina pode ser utilizado em decisão estratégica. É verdade, gente. Era um RH muito operacional que a gente vivia, né? Era um RH executor, porque a gente não tinha tempo. Eu também sou dessa época, tá? Eu também sou da época de receber currículo. É muito louco lembrar disso, né? Na nossa rotina. Currículo de papel, né? E como que transformou num espaço curto de tempo, porque como você falou, não tem tanto tempo que ainda era feito assim, né? A gente ainda vê algumas empresas que ainda trabalham nesse modelo. Então, a gente até pegou um dado aqui, em 2020, o Brasil contava com 373 startups voltadas para a área de RH. Olha que bizarro isso. E do total dessas 373, 85% surgiram nos últimos 10 anos. Então, olha que interessante como que foi um mercado completamente transformado, assim, de 2010 para cá, né? Basicamente, todas as startups que hoje estão aí despontando surgiram nesses últimos 10 anos. A Solids tem quanto tempo? A Solids, ela deu uma pivotada no negócio dela em 2015, mas 2015 ela deu uma pivotada no negócio, mas ela teve a origem aí em 2010 de estudos, né, que tem toda uma ferramenta por trás, um estudo estatístico validado dentro do mapeamento de perfil, que ela iniciou com o mapeamento de perfil para fazer depois os outros subsistemas da jornada. Então a gente passou pela parte de validação também do mapeamento pela USP e pela UFMG. Então ela vem aí com muito estudo por trás, né, gente, dessa questão de ser humano e de pessoas. E a gente acompanhou essa evolução, Távora, porque nós somos clientes da Solids do mapeamento de perfil. A gente começou lá atrás, enquanto a Solids ainda era muito voltada só para essa solução. E ver como Aliás, que foi... antes até de eu ter a consultoria, eu já usava a Solids. E é incrível ver como que a empresa foi olhando as suas oportunidades de mercado em outras áreas, né, muito além do mapeamento de perfil, para se tornar hoje
uma solução completa, né, quando a gente fala de RH. E eu queria te perguntar por que você acha que o RH, ok, tá passando por essa grande transformação já há algum tempo, mas na minha percepção essa transformação ela foi mais lenta do que deveria, assim, olhando até com outras áreas como marketing, vendas, que passaram por uma disrupção um pouco mais tempo atrás. Por que você acha que a gente demorou um pouco para olhar para esse tema? Não é só percepção não, viu, Lucas? Tem estudos sobre isso, mostrando da demora e mostrando também o tanto de empresas que ainda estão nesse modelo bem operacional e bem distante do estratégico. Culturalmente, o RH nas empresas, ele era visto como uma área prioritariamente de pagamento de departamento pessoal e de admissão e demissão, culturalmente. E aí existiu ali no meio do caminho também um momento que o RH começou a ser visto como consultório de lamentações. Que o papel era entender que o sujeito tinha algumas dificuldades e que existia dois seres humanos. Por um tempo a gente vivenciou isso, algumas pessoas vivenciaram isso. Que existia um ser humano que era o ser humano profissional e existia um ser humano que era um ser humano pessoal. E que no fundo isso eu não sei de onde surgiu, mas isso pegou por um tempo, gente. E as pessoas não conseguiam entender que que é um ser humano integral, que ele tinha papéis diferentes, mas que ele era a mesma pessoa e que não tinha como ele ser diferente. Então isso de certa forma, gente, deu uma desvalidada no profissional de RH. A grande verdade é essa. Deu uma desvalidada nesse profissional de RH que tinha em maioria, e eu falo isso confortavelmente porque eu sou uma profissional graduada em psicologia, mas era 100% de psicólogos ali que entendiam que o papel era esse. E quando, na verdade, isso distanciou o profissional do resultado do negócio, da estratégia do negócio e até desvalidou e desqualificou esse profissional de RH. Que ficou manchado mesmo no mercado, né? Até hoje ainda tem muito esse preconceito. Existiu esse momento e a gente não pode deixar de falar que ele existiu, porque ele faz parte do contexto histórico. E quando as pessoas entenderam o que era o conceito de RH, e eu vejo que algumas empresas ainda têm isso muito forte na mente e ainda não chegaram a esse conceito do RH estratégico, eu acho que a pandemia acelerou muito isso, né? E algumas organizações não viam valor de colocar ferramentas e automatizar um processo que eles entendiam que não traziam resultado para o negócio. E acho que a pandemia veio consolidar esse movimento que já estava sendo feito, e a Solids aí, ela é pioneira nesse movimento. E a pandemia ela veio consolidar quando veio, no dia 13 de março, mais ou menos ali, né, de 2020, a busca pelo RH de falar, e agora, o que fazer? Né? Como levar as pessoas para o home office sem ter isso consolidado. E aí entendeu que eram pessoas. E entendeu-se também que as pessoas trariam resultado para o negócio. E como que elas trariam resultado para o negócio no modelo de home office que não estava consolidado, principalmente no Brasil. Em outros países ainda tinha algo sendo feito com mais rapidez, mas o Brasil estava muito distante desse modelo. Muito. Então, o RH começou a virar uma figura. O RH virou uma figura, a solução vem de vocês, porque fala de pessoas. E aí o RH realmente sentou na cadeira, o RH que estava preparado para ser estratégico. Ele usou o espaço para mostrar com dados, para quantificar, para apresentar, para fazer o acompanhamento, nunca largando o ponto de vista do humano, porque nunca, é o mito que tem que ser quebrado, que a automatização ela larga o humano. Não, gente, a gente usa a máquina para trabalhar o operacional, que a gente não precisa de fazer. Que ganha tempo para trabalhar o estratégico, né? Isso. Sim. E aí o RH estratégico, ele virou muito mais o RH de People Analytics. De olhar para o resultado que as pessoas, em diferentes cenários e com diferentes perfis, reagem e como usar isso a favor de trazer o resultado mais rápido para a empresa e maior satisfação do empregado. Claro. E a gente vive num mundo hoje em que a gente tem acesso a muita informação, né? E, consequentemente, essas informações podem virar dados para um RH, por exemplo, né? A gente vê hoje que muitos sistemas conseguem trazer dados interessantes para qualquer área da empresa, né? Isso é bem mais possível do que era no passado. Mas o que eu fico pensando, Távera, é que às vezes eu vejo que alguns RHs têm acesso a muitos dados, mas não conseguem tomar decisões assertivas com esses dados, sabe? Ficam só satisfeitos por ter os dados, mas não estão utilizando ele para tomar decisão. Como que você acha que uma empresa tem que fazer para conectar esses dois pontos? Assim, eu gero dados,
mas eu analiso, interpreto e tomo decisões estratégicas a partir disso. Boa, Lucas. É isso, né? A gente falava muito assim, primeiro que não se olhava para dados, vamos falar a verdade. Esse RH aí, esse estigma que se criou é porque não se olhava para dados, né? Olhava para feeling, e feeling não leva a gente para uma tomada de decisão assertiva, porque feeling cada um tem o seu, né? Por que a pessoa vai acreditar no seu feeling se ela tem o dela? Então isso não leva e não consolida o profissional de RH. E os dados que vinham sendo olhados eram dados separados, dados por planilhas de Excel. Então a pessoa tinha ali um sistema avançado de planilhas de Excel, né? E muitas pessoas brincam com isso no mercado. Você tem sistema? Tenho vários, né? Várias planilhas separadas. E o cruzamento disso, gente, é bem difícil do ponto de vista manual. Então, você tem um sistema, a hora que você pergunta, na pergunta anterior, Lucas, que a gente estava falando daquele tema, né, o RH, ele foi tardio em automatizar, ele é tardio. Não vou falar que ele nem só foi, ele está ainda tardio, porque muitas empresas ainda não migraram para esse pensamento, que é o que a gente fala do famoso mindset, né? Então, ele está tardio. E as que migraram estão saindo na frente, isso é fato. Isso é dados estatísticos, isso não é feeling. Isso é dados, isso é resultado de negócio. Então, quando as pessoas têm um monte de fontes diferentes, para que ela faça esse cruzamento, ela tem um tempo maior. E às vezes ela satisfaz com poucos cruzamentos ou com poucos dados. E aí ela vai errar. Porque o que vai trazer assertividade é a gente fazer a correlação entre os dados. A gente correlacionar o perfil, a idade, a localização, ao cargo, a cultura, ao tempo de permanência, né, a execução dele, a avaliação de desempenho, a uma pesquisa de NPS, a uma pesquisa de clima. Então, é muito dado correlacionado dentro de RH. Muito dado. Eu não posso pegar só a parte de demografia e falar que eu estou satisfeita com a demografia, que são os dados básicos, que usualmente uma pessoa que vai trabalhar com planilha, ela vai ter. Eu preciso correlacionar como que eu vou fazer um processo por planilha de avaliação de desempenho e correlacionar com dado. Ele é muito demorado, ele é muito custoso. Então, quando você tem algo que é automatização, né, desse processo, é muito rápido e o relatório vem muito rápido. É um clique, gente. E diminui muito o erro também, né? E o feeling, né, o achismo, ele vai subjetividade, né? extinguindo, porque não adianta, você não vai tomar decisões e você não vai falar para um empreendedor, para uma pessoa que está à frente, para o C-Levels, para o próprio CEO da empresa, para o presidente, seja uma empresa pequena, para o dono, que você tem elementos suficientes para participar da tomada de decisão. Porque você precisa demonstrar que você tem elementos suficientes para você estar numa mesa de tomada de decisão enquanto o RH. Porque hoje o RH está sendo convidado para a tomada de decisão. Claro. E cada vez tem que ser mais, né? Porque é muito difícil você pensar em qualquer transformação dentro de uma empresa, seja criar um produto, um serviço novo, seja crescer, né? Tudo isso está diretamente ligado a pessoas, não tem jeito. É a área que vai estar mais voltada para cuidar das pessoas nesse processo, para preparar, para desenvolver, para motivar, enfim, né? Tem muitos processos que um RH tem influência, né? Em qualquer mudança que a empresa faça. E que loucura, né, Lucas? Porque até alguns anos atrás não existia esse espaço. Vamos falar a verdade? Não existia. Tomava-se decisões de pessoas sem os especialistas em pessoas. Porque não tinha essa validação, é aquilo que a gente estava falando. Né? Não tinha suporte suficiente para você demonstrar esse domínio em dados. Claro, e eu sempre gosto de trazer uma visão crítica, assim como a que você trouxe, porque apesar de sempre ver o RH sendo desvalorizado, né, pelas outras áreas, pela diretoria, eu também vi um RH despreparado, sabe? Eu acho que era algo de ambos os lados, assim, não tem como a gente só... Né, eu vejo muito RH jogando a culpa no dono e no mercado, mas, cara, o quanto que você estava se preparando efetivamente para tá tomando essas decisões, sabe? Porque a gente vê até hoje, né? Muitos RHs que se acomodaram nessa posição de tirador de pedido, assim, né? De só esperar a demanda chegar, ficar ali abarrotado de tarefa atrasada, né? E não conseguir avançar efetivamente com o que é estratégico. E o que casa muito com aquilo que você falou. O papel da Solids é um papel educacional. De formação desses RHs, de preparação desses RHs, de mostrar que a gente teve um avanço e que tem pessoas que pararam
no decorrer do caminho. Então a gente também tem esse dever de falar com o pessoal, gente, a gente pode fazer muito mais em termos de pessoas numa organização. E por isso que a gente traz tanto conhecimento, tanto conteúdo gratuito para a população. Tanto que não tem uma formação em RH, né? Vamos dizer assim. A pessoa até tem uma faculdade que é um tecnólogo, Tem um tecnólogo. né? De gestão de RH, mas a gente sabe que não, né? Não existe uma formação. Eu digo, você tem que viver, aprender, experimentar, errar, acertar. E eu acho que isso que você trouxe acabou que ficou muito a área de psicologia, muito a área de administração. E essas coisas não se conectavam, né? Porque tinha que viver, experimentar e de repente a gente se acomodou na execução, porque era muita, porque demanda, né? E aí, agora sim, ensinar e educar as pessoas a viverem isso. A gente, inclusive, educa também nossos clientes. A gente é uma consultoria de RH que não faz departamento pessoal. É a única coisa que a gente não faz. A gente faz todo o resto. A gente cuida de cultura, a gente cuida de desenvolvimento das pessoas, a gente cuida de engajamento. E aí isso é muito louco, né? Às vezes o pequeno e médio ele fala, mas eu preciso disso, né? Ou ele, às vezes nem sabe que isso é o mais relevante, que é isso que vai fazer a empresa se tornar, né, um diferencial, porque a gente está cuidando das pessoas, da cultura, porque não tem uma fórmula mágica, né? As pessoas não ficam na minha empresa, a rotatividade está enorme, eu não consigo parar, e a gente vai olhar, não tem a cultura, não está implantada ali, não tem essa análise, né? Não tem um RH. O RH está como você falou, Otávio, é muito departamento pessoal, que tem que ter, numa empresa tem, mas tem que ter o outro RH. E a gente tem que educar e ensinar essas pessoas que querem ir para esse tipo de desenvolvimento, né? Porque é uma curva. Inclusive, a gente pode pegar os dados de departamento pessoal para tomada de decisão estratégica. Isso é o princípio, né? E é necessário, é legislação, eu preciso ter. E aí você começa a olhar, aqueles dados, eles são base para a sua tomada de decisão de um RH estratégico. Ele faz parte. Que tudo começa no processo de seleção. O pessoal fala, mas o processo de seleção é muito rotineiro. Mas um processo de seleção feito de forma estratégica, ele reduz a rotatividade. Ele traz um clima muito mais interessante para a empresa. Ele traz a pessoa certa para o lugar certo, na hora certa. Porque você usou ali de dados para fazer o seu processo de escolha. Então, eu acho que, na verdade, tudo começa até antes, né? Até da experiência do colaborador com aquela empresa, a conexão que ele tem com aquela empresa, toda a jornada, né, dele, até a seleção, né? E a gente vê também uma mudança, que bom, nas empresas sobre isso. Assim, você que trabalhou já há alguns anos também, você deve lembrar da época que os gerentes, os líderes estavam delegando isso também ao RH. Né? Essa escolha do profissional é o RH. O que não é possível isso. Tem que ter um casamento, a gente tem que estar junto nessa hora, a gente tem que olhar a diretoria, os líderes tem que estar no processo, tem que cuidar desse processo também, né? E a gente vê uma volta disso agora, que bom, né? Porque senão não tem como. A gente olha uma parte e eles olham outra, né? Então tem que existir essa união, né? Márcia, eu uso uma palavra que é delargando, né? Os líderes, às vezes, estavam delargando algumas tomadas de decisões e comunicação, que é a pergunta aí que o Lucas começou do tema, né? Para o RH. E na medida que o RH também se sentia cômodo de pegar isso e de não criticar essa atitude, o RH estava errando ali, porque o papel do RH é desenvolver líderes de pessoas. O órgão de RH é um órgão de apoio. E por que ele está sendo convidado para estar na mesa estratégica? Porque ele demonstrou que ele pode ser muito mais do que apoio. Ele pode trazer dados que vão trazer diferenciação dentro de uma organização. Então, mas era confortável para o RH. Então beleza, eu vou lá e eu faço esse processo de demissão, eu comunico esse feedback. Não posso.
Não posso. Um RH que é estratégico, ele tem que falar o seguinte: líder, você precisa sentar 100% na sua cadeira de liderança. Eu vou te auxiliar na sua formação, no seu desenvolvimento. É esse que é o papel, né? De deixar esse líder preparado para tomadas de decisões, para conversas difíceis. Claro, e trabalhar junto, porque são duas áreas que, nossa, pensando em áreas, né? No caso, a liderança e o RH, são duas frentes que, pô, tem tanto a se agregar, né? Podem se ajudar tanto, assim, tem objetivos muito parecidos de resultado final, né? Que é desenvolver pessoas, engajar as pessoas, fazer com que as pessoas façam o melhor trabalho possível, né? São objetivos muito parecidos, então são áreas que realmente tinham que estar muito mais alinhadas, né? A gente viu ainda o próprio movimento da criação dos BPs dentro das empresas. No início eu vi como algo que estava nessa linha, né? Vamos aproximar os RHs das lideranças, então vamos criar um cargo que vai ter mais esse papel de estar ali em contato direto com a liderança. Mas eu senti que também em algum momento isso se perdeu e esses BPs começaram a se afastar demais do RH, né? E ficar muito envolvido ali só no negócio. Então ainda é difícil ter esse balizador, né? De que até que ponto eu fico imerso naquele setor, naquela área, naquela liderança, ou até que ponto eu estou envolvido a cultura geral da empresa. Você hoje num time que é de uma empresa de tecnologia, que é um segmento aí que tem muitas especificidades diferentes, né, quando a gente fala de talentos, desenvolvimento, como que você olha para um RH? O que você acha que hoje está mais assim em voga, em tema, assim, pô, RH numa HR Tech, qual é o tema que está mais assim em alta no momento atual? Você falou essa questão de tech, enquanto eu tô conversando aqui, né? Tô aqui numa salinha, o CTO até passou aqui para me cumprimentar. A gente tá muito, muito ligado no produto, né? Mesmo que o nosso produto é gestão de RH. Então, assim, o produto, a tecnologia, tá todo mundo junto e misturado. E o que tá mais hoje em alta, né, no processo de tecnologia? A gente está falando muito da produtividade. Tecnologia, se ela está olhando muito para a produtividade, porque também a gente tinha um mito aí no passado que as horas trabalhadas refletiam em produtividade. Isso é um mito que a gente tem que tirar do conceito de RH, porque esforço não significa produtividade. Como que as pessoas podem utilizar dos melhores recursos dela para ter produtividade? E aí estar colocando a pessoa certa no lugar certo. Então as empresas de tecnologia estão muito com esse olhar. Eu conversei com alguns profissionais de tecnologia essa semana, no início da semana, e eles falaram, tanto que a gente está utilizando de profissionais de RH para trazer para a área de desenvolvimento. Quanto que a gente está propondo essa migração dessa carreira e os profissionais de RH estão super dando uma resposta positiva. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Então a gente já está falando disso nesse momento, né? De pegar profissionais e trazer para a área de desenvolvimento. Porque se a gente conversar com qualquer profissional hoje de RH, de tecnologia, ele vai falar assim, onde estão os devs? A busca assim, onde estão os desenvolvedores? Porque o mercado começou a ter um leilão. E o mercado, a hora que eu falo mercado mundial, porque eu tenho devs hoje morando em Belo Horizonte que estão trabalhando para a Alemanha, estão trabalhando em Nova York, estão trabalhando para Portugal. Porque essa questão, né, dessa mudança de logística, de mobilidade que trouxe para a gente a pandemia, que antecipou. Essa mudança eu acredito que aconteceria, mas eu acredito que ela aconteceria assim, do prazo que ela foi antecipado, mais 5 anos. Ela teve uma antecipação. Né? Foi meio que a curva forçada a acontecer. Então, os profissionais de tecnologia, as empresas de tecnologia hoje, elas já têm aproximado do profissional de RH. Elas têm aproximado do profissional de marketing, um influencer, para entender como que ela pode pegar as habilidades daquele profissional e trazer isso para a automatização e fazer o sistema trabalhar para o humano. Então, hoje, a maior dor das empresas de tecnologia é ter profissionais com as skills que a gente chama de que são as habilidades, as competências para trazer o melhor resultado assertivo para o negócio. Hoje é a maior dor das empresas de tecnologia. Que legal. E é interessante porque se conecta muito com o início da Solids, que é o mapeamento de perfil comportamental, né? Olha que interessante, porque no final é isso que a gente está olhando de novo, né? O como essas pessoas estão ali no lugar certo, no momento certo, né? O quanto que está alinhado com a área dela. É impressionante, assim, até confessando aqui, Távora, toda vez que eu me deparo com um mapeamento comportamental, eu fico impressionado, assim, com
com como que aquilo é rico, né, para qualquer pessoa. E eu acho, assim, um desperdício, né, quando a gente tem uma empresa, um time que não tem essa informação, sabe? Porque isso desenvolve tanto, assim, quando a gente faz ali... É muito comum a gente aplicar o mapeamento e depois fazer uma devolutiva em grupo. A gente acha que funciona muito bem esse formato, né? De dar uma devolutiva do tema, explicando cada um dos índices, e o time vai fazendo uma análise individual e pode compartilhar o que sentir à vontade. Isso gera, nesse time, um autoconhecimento tão grande, assim, sabe? Que não é só um auto individual, é um auto equipe conhecimento, sabe? Então, a gente teve agora, terça-feira, uma empresa, um time de líderes da área de tecnologia. E foi muito incrível, assim, enquanto eles falaram, né? Tem até aquela coisa. Gente, parece que vocês adivinharam tudo que acontece comigo. Vocês têm uma bola de cristal e também tem uma questão de conectar com o que é verdade, né? Então, assim, é muito fantástico. Porque para mim não existe desenvolvimento sem autoconhecimento, né? Você tem que mergulhar, não é, Távera? E, Márcia, o que você está falando e às vezes a pessoa fala assim, mas essa ferramenta tão simples traz uma profundidade de um laudo de 50 páginas e que você vai ofertar para a pessoa para que ela tenha o seu autoconhecimento, porque você tem um módulo que você pode colocar para ela fazer e ela ter o resultado imediatamente. É muito rápido, é 5 minutos, menos de 5 minutos de resposta. Porque aquilo que eu te falei, foi dedicado muitos anos para construir a base. Porque a base não podia ser uma base superficial. Então as pessoas olham para o simples e entendem que simples é superficial. Não, é porque a gente tem que pensar em simplificar a vida das pessoas. Porque as pessoas não estão dispostas a responder uma pesquisa de horas. A pessoa está disposta a fazer algo, mesmo que ela venha ali não acreditando muito, e a hora que ela se depara com o resultado, ela fica muito surpreendida. O simples, o objetivo dá muito trabalho, não tem jeito, é uma coisa que eu valorizo muito. Porque você ficar jogando coisa ali, hoje em dia, conteúdo, né, ficar enchendo linguiça é fácil, porque a gente tem excesso de informação para todo lado, né, então ter um trabalho enxuto, objetivo, nossa, é muito valorizado, assim, por mim é muito valorizado. E acessível, né, porque o que a gente tinha, aí a Márcia vai lembrar muito das épocas, né, atrás, aí a gente tinha ferramentas muito caras, que só as empresas multinacionais e grandes empresas poderiam fazer a aquisição dessa ferramenta. Também ficou um mito, mas tudo é muito caro, a solução para o RH é muito caro. Não, gente, é acessível. É algo que é acessível para pequenas e médias empresas, e isso é algo que a gente precisa divulgar. A gente precisa levar isso para pessoas que vão fazer a diferença na rotina dela. E vão trazer resultado. Tempo que né, um profissional levaria de RH para identificar todas aquelas potencialidades ou gap de um comportamento. Pensa, né, num time de liderança. E vocês já começaram um trabalho com esse tipo de informação, gente, isso não tem preço, né? E aí, de uma forma que hoje em dia está acessível, eu acho isso fantástico mesmo. Porque eu sou da época do caro também. Era absurdo, a gente só podia fazer com os gerentes, com os executivos, porque era algo que você não conseguia fazer, né? E aí hoje está aí, tá disponível. Até as formações, né, Távera? Que na época também eram caras para o profissional de RH. Fazer uma formação, aprender a desmembrar esse resultado, né? Hoje não, hoje é acessível, tá aí, é legal, você pode fazer. Então, isso facilita muito, isso ajuda muito a gente, né? E tem uma coisa que é bacana, claro, eu falo que tudo começa, porque é uma jornada, né, gente? É uma jornada. Eu falo ali de cada subsistema dentro da nossa plataforma, mas que tudo isso tem por trás um mapeamento de perfil. Então, na hora que eu vou pegar o People Analytics e eu olho para a diversidade de perfis que existe dentro de uma área e que deve existir, que a gente precisa ter diversidade de perfis. Porque se eu tiver todo mundo numa área que é muito planejador, quem que vai executar? Se eu tiver numa área todo mundo que é 100% analista, eu vou trazer mais malefícios para a área do que benefícios. Então, eu preciso ter diversidade de perfis ali. E aí, eu começo a explorar o que um perfil... E o perfil, ele está, né? Ele não é.
Porque ele pode desenvolver as habilidades, depois ele está um outro perfil e ele pode pivotar a carreira dele de uma forma que ele desenvolve uma competência que ele percebeu, que ele identificou, que é o ponto fraco dele e que ele quer desenvolver aquela competência. Então, quanto mais eu vou explorando isso enquanto People Analytics, eu falo, opa, esse perfil aqui, historicamente, ele traz mais resultado quando ele é exposto a esse tipo de tarefa, dessa forma, com esse tipo de delegação. E eu começo a ajustar a minha comunicação, linkando de novo lá o ponto que a gente começou. A minha comunicação, ela vem para um perfil que traz maior resposta sobre desafio, maior resposta sobre planejamento, maior resposta sobre execução, maior resposta sobre prazo. Uau! Eu começo a trazer o que a pessoa tem de melhor, porque ela também se autoconhece e ela faz isso feliz. Não existe fricção na relação. E você diminui muito atrito. É incrível, assim. E isso, pra mim, conecta muito com o tema de agilidade de forma geral, né? A gente já vem há algum tempo falando de cultura ágil, RH ágil, como que essa área foi se aproximando, inclusive de tecnologia, né, por conta desse tema agilidade, e tudo que está envolvido a dados, para mim, está muito ligado a isso, né, a essa análise que está muito voltada para entrega, né, para melhoria, do que necessariamente para o como aquilo é feito, né? No caso de uma empresa de tecnologia, por exemplo, isso é muito relevante, né? Você está o tempo todo atualizando, fazendo mais entrega, respeitando ali uma cadência específica. Como que, para você, um RH olha para esse tema de agilidade e consegue implementar algo dentro da área? Assim, vocês hoje aí na Solid têm alguma coisa ligada à agilidade que é aplicado dentro do RH? Temos algumas coisas, Lucas. Aquela famosa métrica de SLA, algumas empresas chamam de time to fill, né, que é o tempo de fechamento de vaga, mas não é só o tempo, porque o tempo é o como. A gente tem que avaliar a qualidade. Aí a gente tem uma outra métrica, enquanto People Analytics, que é a permanência do candidato que se tornou colaborador dentro da organização. E aí a gente tem outra métrica que a gente vai cruzar com a avaliação de desempenho dele. Quais as entregas relevantes e como que ele está impactando no resultado do negócio. Então, a gente vai devolver para esse time de Talent Acquisition ou recrutamento e seleção, né, que as empresas chamam no mercado, e vai falar para ele o seguinte, essa métrica é sua. E ele vai ser... A gente tem uma política aqui de premiação por resultado e ele é reconhecido financeiramente com base nesse resultado. E aí aquela pessoa ela começa a ficar muito mais antenada na jornada daquele candidato, que entrou candidato, que virou colaborador e que é responsabilidade de Talent Acquisition. Então a gente começa a conectar as pontas. E a gente tem várias coisas nesse sentido de olhar ali desde o início, né, da entrada daquele candidato para agilizar. Então, quais as métricas de agilidade? Então, se eu olhar dentro da jornada, né, a Solids ela fez a aquisição do Tangerino. Então, o Tangerino faz parte da jornada Solids, Tangerino é Solids. Então, na hora que eu olho ali para agilidade, quando você faz um processo seletivo, que ele é 100% remoto, na plataforma, você acompanha o seu resultado por ali. Você foi aprovado, você recebeu sua offer pela plataforma. Você fez a assinatura da sua offer pela plataforma. Você enviou os seus documentos pela plataforma. Quando você entra e você vai continuar usando a plataforma, faz parte da sua jornada que você já aprendeu. E você continua olhando os seus resultados pela plataforma, acompanhando o seu desempenho pela plataforma. Então você já está inserido, você já foi educado no processo de forma ágil a otimizar seu tempo com base em dados. Sim, e pensando porque isso também era um desafio para o RH. Era um desafio, né? Quando você contratava um sistema, quando você, né, será que a gente não tinha adesão? Às vezes as pessoas, né, deixavam de lado porque era difícil, tinha que entrar, não tá. Quer dizer, se você já vai educando desde o início, isso é natural. Fica dentro do processo, né? Flui. E aquilo que você falou, né, Márcia? Tudo num só lugar. Porque o que era uma dor também, né? A pergunta do que o Lucas falou lá anteriormente, uma dor para os RHs é que ele tinha um sistema de ponto, um sistema de folha, um sistema de avaliação de desempenho, um sistema de avaliação de cultura, um sistema... E mesmo no sistema, como que ele cruzava esses dados? Um sistema não conversava com o outro, que às vezes era concorrente o sistema. Sim. E falando agora de desafios, a gente começou a falar disso agora. Quais são os desafios de ser um RH numa empresa que é um software de RH?
Porque a gente vive isso um pouco aqui também, tá, Vera? Porque nós somos uma consultoria de RH e nós temos um RH também. Então, no nosso caso, até compartilhando com você, a nossa área de RH, a gente chama de talentos internos, ela é muito uma área de inovação, assim, porque muitas das coisas que a gente traz para o time interno da consultoria acaba depois virando solução para os nossos clientes, por exemplo, porque a gente testa muita coisa nova, a gente é quase um laboratório, né? Já que a galera é todo mundo de RH, engaja muito o tema, então a gente usa a área muito estratégica nesse sentido. Como que vocês fazem aí? Qual é a diferença de um RH de uma HR Tech para um RH de uma empresa tradicional? A régua é mais alta, viu, Lucas? Eu vou te falar que eu me sinto uma tester ou uma QA enquanto área, porque a gente é laboratório e tudo que vai para o mercado é testado interno, in-house, e é delícia, porque a gente consegue ver antes da gente divulgar para o mercado as possibilidades de melhoria para a ferramenta, mas a régua é alta, porque a gente tem vários chapéus, e aí que é a parte desafiadora, porque você tem o chapéu de tester e você tem o chapéu de bench para o mercado, porque o mercado te olha de uma forma assim: me fala o que vocês estão fazendo que tá dando certo, que vocês são uma empresa que desenvolve em RH para o mercado. E você tem o papel de executar a sua rotina de gestão de RH tradicional ali, que a outra empresa, que você está vendendo para outra empresa dentro de casa de forma inovadora. Porque então, assim, é um desafio enorme ser CHRO de uma HR Tech. É o maior desafio que eu estou enfrentando na minha vida e está sendo uma delícia. Porque você tem vários chapéus. Então, quando a gente faz o processo, quando a gente está com o chapéu de tester, a gente tem um papel muito importante, porque o produto está confiando na gente, o time de produto, que a gente vai trazer a solução mais assertiva. E todos os times também, o time de marketing, o time de comercial vai estar confiando que a gente vai comunicar da forma mais assertiva. Então, a gente tem um papel muito sério aqui, de ser esse QA aqui, né, ou esse tester aqui. Quando a gente vai fazer esse papel de benchmarking, é muita responsabilidade. Porque a empresa ela vai estar em momentos de maturidade diferentes e ela vai ter um anseio de trazer a solução com base no benchmarking que ela fez. E quando a gente vai executar as nossas rotinas, que é o momento que a gente cobre dos nossos líderes, né? Que eles sejam gestores de pessoas. Então, a nossa régua aqui é altíssima. Eu te falo que é bem desafiador, viu? Mas é muito bom. Eu convido as pessoas. A gente estava com uma vaga, a gente fechou ela agora de business partner. Foi um processo bem demorado por causa dessas regras que eu tô te falando. Mas eu convido as pessoas a ter essa experiência, gente, porque é a mudança de vida de carreira mesmo. É de olhar e falar assim, gente, como é gostoso estar junto com produto e tecnologia. E outra coisa, eu acho que trabalhar numa empresa que não tem problema com a cultura do erro, né? Vamos errar, vamos consertar e, né, testar e aprender com isso. Isso é muito gostoso, né? Eu falo na primeira pessoa, de 10 coisas que eu faço, eu erro 12. Erro 12. E assim, a inovação, gente, é isso. Quem quer inovar tem que dar conta de errar, porque o óbvio não vai te levar a lugar nenhum. Às vezes está todo mundo indo para a direita e eu estou indo para a esquerda, confortavelmente, porque eu preciso tomar risco. E o RH precisa se submeter a mais risco, acho que a gente submete pouco. E a gente precisa quebrar esse conceito, sabe? Da gente não errar, a gente vai errar. E quanto mais rápido eu faço, que aí é agilidade, Lucas, mais rápido eu vou errar. Porque se eu errar mais rápido, eu vou trazer solução mais rápido. E aí você, por exemplo, consegue lançar algo com mais rapidez e com isso, às vezes, né, ser o primeiro naquela solução. Isso faz muita diferença, né? Mesmo que não seja a melhor solução, só por você estar testando, mostrando aquilo, tendo contato com o cliente, você já consegue validar alguma coisa e melhorar mais rápido, né, do que a concorrência, por exemplo. Isso é muito relevante, né? E trabalhando com a RH, até internamente, né? A gente ainda vê algumas empresas que olham muito para grandes programas, grandes frentes de desenvolvimento que às vezes demoram muito tempo para serem construídas, muito esforço do time, quando vai lançar não estava tão conectado, ou não se aprofundou tanto no tema e aí não funcionou. Se essa empresa tivesse feito essa mesma solução de forma micro, talvez numa área que tivesse com mais dor, né, para testar e validar, envolver as pessoas na construção, você conseguiria fazer aquilo com menos esforço, conseguir ter um feedback mais rápido e poder fazer um impacto maior no A futuro, gente ajuda então. muito isso, né, Lucas? Inclusive, a Conexão faz muito esse suporte, assim, quando já o negócio tá
ruim lá na empresa, que não deu certo, que não vingou por algum motivo, a gente entra para fazer esse diagnóstico e ajudar. E é muito incrível também o que a gente percebe, tá? Que é o seguinte, é o próprio RH falando, gente, mas aí tá dando muito trabalho, porque a gente está envolvendo muita gente, muita liderança, não dá, eles não têm tempo, a gente, então é melhor parar o programa. Se a gente não pode testar antes, conectar as pessoas, colocar todo mundo entendendo qual é a importância do trabalho desde o início, então... E a gente é super verdadeiro, sabe? Porque um dos nossos valores aqui é realmente falar a verdade mesmo. Doa quem doer, os nossos clientes, tudo, todas as nossas relações. E isso tem um peso, né? A gente sabe, né? Porque é o que você falou. Não dá pra você não errar, ou errar e ficar quieto, ou ter medo de ousar. Vamos embora, tamo junto, vamos lá. Eu acho que faz parte, inclusive, de qualquer desenvolvimento. Né? Uma criança, fazendo uma analogia, ela cresce quando ela cai, quando ela erra. Tem até a dor do crescimento da criança. Por que tem a dor do crescimento? Porque ela tá ali, o corpo tá... É a mesma coisa com o ser humano, com os nossos desenvolvimentos, não é? É isso aí. Se você não quiser correr risco, então você nem vive, porque viver é correr risco. Exato. E um tema que a gente falou aqui um pouco, a gente falou um pouco de produtividade, você chegou a citar um modelo que vocês têm aí de bonificação para o time, né, de acordo com alguns indicadores, e eu vejo que hoje esse é um tema que o RH ainda está em bastante evolução, assim, né, conseguir conectar esses pontos. A gente tinha no passado quase nenhum modelo com relação a isso. Depois a gente vê algumas empresas indo muito pelo caminho da meritocracia muito forte, tá muito conectado com indicadores. Agora a gente já vê um pouco de novo, ter uma análise mais qualitativa, unir isso com quantitativo, enfim, ter um mix dos dois, né? Como que vocês trabalham isso hoje, assim, para poder pensar em remuneração variável, para poder pensar em promoção de time? Como é que a Solids hoje trabalha esse tema? A Solids ela é muito focada para a meritocracia, porque se a gente pensar que as pessoas que se destacam, elas precisam ser reconhecidas pelo destaque, senão elas são captadas pelo mercado, elas se desinteressam a permanecer ali e elas precisam de ter um reconhecimento, porque não é todo dia, gente. Eu costumo falar que você não tem 100% dos colaboradores que são uau. Você vai ter ali 5%. Uau, a maioria dos colaboradores vai estar ali fazendo o dia a dia. Então, quando vem uma ideia inovadora, essa ideia precisa ter um reconhecimento. Porque essa ideia vai trazer impacto financeiro para o negócio. E essa pessoa que trouxe essa virada de chave, ela precisa ser reconhecida. Porque se ela não for reconhecida dentro da sua organização, ela vai buscar um lugar que ela seja reconhecida. Porque ela é realmente essa pessoa fora da curva. Então, essa questão de meritocracia, e a gente vai ter pessoas fora da curva, né? Não vai ser em grande quantidade, mas essas pessoas, elas precisam de ser destaques ali e precisam puxar a régua do time para formar também outros destaques. Elas precisam ser mentores dentro de uma organização. Elas precisam desenvolver competência e mostrar assim, como que você raciocina para chegar até ali. Porque o raciocínio criativo, ele não é raciocínio criativo, ele não vem sob pressão. Ele vem sobre liberdade, sobre segurança psicológica, isso que a Márcia falou. Se eu não tiver um ambiente com segurança psicológica, as pessoas possam errar, elas nem sugerem. Então é quando você está falando uma bobeira que você vai ter uma ideia sensacional e você vai olhar para aquilo que ninguém está olhando e falando, mas não é tão bobeira assim, porque dois loucos se encontram e desenvolvem coisas, né? E dois loucos se encontram e desenvolvem Uber e desenvolvem negócios. Então assim, a gente precisa de ter pessoas dispostas a tomar risco. Vai dar certo? Muita gente deu errado, muita gente faliu várias empresas para conseguir sucesso na outra empresa. Muita gente vai falir empresa. E se a gente não arriscar, a gente nunca vai saber o resultado. Então a gente aqui valoriza muito a inovação, valoriza muito o trabalho em time e valoriza também muitas pessoas. Tem momento de valorizar o time, tem momento para valorizar a pessoa. E são momentos diferentes, porque se você pegar algo que a pessoa fez e dá para o time que foi ela que fez, não faz sentido. Eu estou fugindo do conceito. Então eu tenho que valorizar o individual e tenho que valorizar também o time. Então a gente às vezes tem métrica que é do time e a métrica individual.
Aqui as pessoas têm métrica individual e tem a métrica do time, porque a gente também precisa de manter esse conceito do trabalho em equipe, mas tem a meta individual. Cada um com seus pesos específicos. E aí conectam esses dois índices para depois compor ali uma possível nota geral, é isso? Isso. A nota geral, ela vem de uma composição. Legal. Não é nem só um extremo, nem só outro extremo, né? Sim. E vocês têm algum ciclo definido de periodicidade? Como é que isso é feito? A gente faz o ciclo de avaliação de performance semestral e faz o pagamento da premiação por resultados anual. Ah, legal. E vocês conectam a avaliação de desempenho também com a parte de indicadores de negócio, é isso? São as duas métricas em conjunto? Sim, não adianta você ter só o desempenho, o como importa. Porque, né, a gente sabe que para alcançar resultado, você pode fazer coisas que estão, às vezes, desconexas com os valores. E pilares de valores para sólidos é importante. Então, as pessoas precisam estar conectadas aos nossos pilares de valores. Então, o que é o resultado? Bacana, mas o como que você alcançou esse resultado, às vezes é melhor você não alcançar esse resultado. Porque você, às vezes, quebra muita coisa ou quebra, às vezes, pessoas. E pessoas não estão disponíveis para serem quebradas. Seres humanos precisam ser tratados como seres humanos. Então, dependendo do como, a gente identifica o como aqui muito rápido, né, para saber se a pessoa tem aderência aos valores ou não, porque a gente tem aí o machine learning, né? Então, esse como é muito rápido. Mas a gente sempre tem aquelas pessoas que escapam, porque a gente está falando de um erro amostral, né, dentro da estatística. E aí a gente precisa agir rápido. O RH também precisa agir mais rápido. O RH, às vezes, ele é lento numa tomada de decisão que vai trazer um prejuízo enorme para uma organização. E ele deixa o subjetivo contaminar ele. Por isso que eu falo que o RH baseado em dados, ele é muito mais assertivo em tomada de decisão. Os resultados não estão vindo. Por que desse resultado não estão vindo? Qual o plano de desenvolvimento? Agora, como esse resultado não está vindo, tem que ser muito assertivo e pontual e cirúrgico. E já trazer a rota definida. Perfeito. E para a gente gerar dados, uma coisa que sempre me vem à mente é essa questão do engajamento do time. A gente vê algumas empresas que têm dificuldade do time ter adesão, né, nessas pesquisas, nesses retornos. Como que vocês lidam com isso internamente e também o que vocês veem aí nos clientes com relação a esse engajamento? A gente tem acompanhado interno e alguns clientes também muito a pesquisa de NPS. Né? Uma coisa bacana que eu acho que a gente aprendeu aqui e que é o errar rápido e aprender rápido, que eu acho que é bom compartilhar, acho que a gente aprende no compartilhamento, é que a pesquisa de NPS aqui ela era feita mensalmente. E eu fui uma pessoa que eu incomodei olhando para isso. Eu falei assim, gente, tem efetividade? Porque é aquilo que você falou, a gente pega o dado e faz o quê? É muito rápido um mês para você executar. Um mês passa muito rápido e quando tem feriado é mais rápido ainda. Então eu falei, vamos fazer um teste? Vamos testar ela ser trimestral? A gente teve um aumento de engajamento de respondentes e, para nossa surpresa, a gente teve uma melhoria também no aumento de promotores dentro da pesquisa. Então é aquela questão do testar, sabe? Assim, às vezes você está fazendo algo mensalmente e fica cansativo para a pessoa responder mensalmente. Você passa para trimestral e traz um resultado surpreendente. E isso é você analisar os dados, perceber né? o time também, né? É perceber o time, a cultura, como é que é isso, tem que ter essa sensibilidade. É o que você falou, é a tomada de decisão rápido, né? Para não ficar, você percebeu, ó, teve uma baixa adesão. Pô, por que tem uma baixa adesão? Vamos fazer uma mudança? Vamos testar? Vamos. Testou, deu certo e vamos lá. E assim a gente fica atento, né? A gente tem um quadro aqui, Távera, que é um lema da Conexão, a gente transformou em um quadro do podcast. Que a gente tem um lema que é abraçar árvore é o caralho. Aqui é RH que entende de gente. Muito por conta desse preconceito que ainda assim olha pro RH e vê, lá vem a galera da dinâmica, lá vem a galera do abraçar árvore e tal. E a gente fala, não, cara, a gente entende muito de gente, isso tem um valor incrível. E aí sempre pergunta pros convidados, na sua carreira longa aí, o que você já viu que foi mais abraçar árvore, assim? Porque a gente passa por muitas empresas que às vezes vê algum tipo de ação e fala, nossa, isso aqui tá, infelizmente, manchando a imagem do RH. O que você pode compartilhar com a gente aqui de história ou de case de insucesso de que a empresa não deveria fazer com relação à prática de RH?
Eu acho que eu tive sorte na minha carreira, Lucas. Eu não tive muito Que esse legal. sucesso. Não, eu tive muitos erros. Eu posso compartilhar um grande erro que eu tive no início da minha carreira e que eu falo dele sempre e que tem a ver com esse processo de talent acquisition. Eu trabalhava numa empresa que era uma holding e eu estava trabalhando ali para fechar vagas de profissionais de transporte coletivo, motoristas. E um belo dia apareceu uma vaga de porteiro e me veio uma ideia que eu errei demais, que eu divulguei na porta da empresa que tinha vaga de porteiro. E isso era uma sexta-feira, eu cheguei na segunda-feira, eu esqueci disso. Eu cheguei lá na segunda-feira, tinha polícia na porta da empresa. O presidente, assim, eu não fui demitida porque o presidente é uma pessoa muito gente boa, eu acho que ele tinha que ter me demitido ali. Eu falo isso com ele hoje. Porque tinha tanta gente na porta da empresa, não tinha uma organização de fila, e eu coloquei poucos requisitos, e todo mundo que passou no final de semana estava lá para se candidatar na porta da empresa. Então foi um caso que eu fiquei o dia inteiro para resolver isso. Teve polícia, teve chamada de atenção, e eu falo assim, que para mim foi o maior aprendizado, que ter filtros para as vagas faz sentido. Já errei muito, eu posso falar para vocês um dia só de erros. Eu tenho vontade um dia de escrever sobre tanto que eu já errei, porque aquilo que eu falei para vocês, de 10 coisas eu erro 12. E acho que a gente aprende tanto com o erro, né? Agora, de abraçar a árvore, assim, nesse sentido, eu sempre tive muito um mindset de dados. A minha cabeça sempre foi muito matemática, e quem me conhece de muitos anos sabe que eu fui monitora de matemática na escola, monitora de estatística na faculdade. Então, a minha cabeça ela sempre foi muito voltada, e eu acho que a gente atrai, né, o ambiente que a gente vai. Mas, assim, isso não significa que eu cometi erro demais na minha vida. E que eu acho que isso é muito importante para os quilômetros que a gente anda, e tenho certeza que eu vou cometer muito mais, e tô aí com coragem de cometer muito mais Tudo erros. bem, né? Erros calculados hoje, né, bem mais calculados, mas tem uns que se escapam também, né, gente? Claro, tem que escrever um livro, hein, Távora, desses cases. Tô de querendo, insucesso. viu? Eu sempre tive vontade. Eu só não tô com muito tempo, mas assim, sem dar muito spoiler, eu contribuí aí, vai ter aí um filhotinho aí da Solis, a gente tá pra lançar um livro aí, já tá prontinho. E eu pude contribuir nesse tempo aqui. Que máximo, parabéns. Távora, estamos chegando ao final do nosso episódio. Pra gente foi um episódio incrível, é sempre muito aprendizado, a gente fica aqui trocando e tendo insight, tendo lembrança, pensando em ideias. Eu anotei várias coisas. Né? E além disso, é o último episódio da nossa temporada, conforme eu falei no início, então eu queria compartilhar aqui pro público que foi muito especial essa temporada. Pra mim e pra Márcia é um prazer estar aqui com vocês. As trocas, os comentários, os feedbacks que vocês dão são sempre muito positivos. Mantenham trazendo ideias, porque a nova temporada tá aí, a gente já vai começar a ver novos convidados, então se você também quer estar aqui no próxima temporada, pode entrar em contato com a gente. A ideia é a gente manter temas como esse, temas estratégicos, temas que podem ajudar os negócios de pequeno e médio porte, grandes empresas também. Queria agradecer muito a presença da Távora. E para fechar, Távora, deixa aí as suas redes sociais, onde o pessoal pode acompanhar você, e também da Solis, como que eles podem encontrar a Solis, talvez assistir algum tipo de conteúdo da empresa. Pessoal, visitem o site da Solids, visitem o blog, tem muito conteúdo. Você digitando lá www.solids.com.br, você vai ter acesso a muita coisa. Então, assim, não perca tempo. Muita coisa gratuita, às vezes a pessoa está desempregada, querendo se recolocar. E eu tô aí em todas as redes sociais com Távora.Magalhães, Távora Magalhães, vocês me acham. Porque como é um nome mais, né, diferente da sociedade aí comum, é meio difícil às vezes para escrever. Mas na hora que você coloca lá Távora, sou eu mesma, tá? Tô à disposição, gente. Foi muito bom o papo, adorei estar essa manhã com vocês. Maravilha. Márcia, e você, onde o pessoal consegue te achar nas redes sociais? Além da Conexão Talento, que eu tô sempre lá em todos os lugares, Márcia HV Bastos também. Todas as redes, Isso aí, no meu caso é Lucas Bianchini, tô lá no LinkedIn, no Instagram, TikTok, pode me encontrar. E também nas redes da Conexão, né? Conexão Talento, a gente tá aí com muito conteúdo gratuito também, sempre com essa visão de ajudar as empresas na parte educacional, trazendo esses temas. Além disso, se você quiser comentar aqui no podcast, pode tirar dúvida, colocar sugestões, a gente vai responder todos os comentários. Távora, tem alguma mensagem final que você quer deixar pro pessoal aí de reflexão, pro pessoal sair daqui pensativo?
Coragem, gente. Coragem de fazer. Não tem. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque quantas vezes eu estou com medo e vou. Mas se arrisque, ouse, não fique na zona de conforto. Eu quero deixar uma mensagem que eu falo sempre aqui pro meu time onde eu estou. Nós não somos uma árvore e não estamos plantados. Mova-se. Isso aí, assim a gente fecha esse episódio incrível e essa segunda temporada. Muito obrigado a todos e a gente se vê por aí. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.